Quantos querem ouvir uma palavra, uma porção da palavra de Deus? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 37. A partir do versículo 11, eu quero fazer essa leitura com você. Gênesis 37, versículo 11. Nós vamos ler a história do sonho de José. Olha o que diz o texto da palavra. Nós vamos ler dois textos. Primeiro, versículo... Vamos fazer o seguinte, Gênesis 37... vai a partir do versículo 1. Bota para mim 37 primeiro. Tem aí, bota na tela para mim. Tem na versão NVI? Bota na NVI que eu estou lendo aqui. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José, nós somos apresentados a José pela primeira vez aqui em Gênesis capítulo 37, no versículo 2. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. E este jovem ajudava os filhos e filhas de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa e colorida. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eles já não gostavam de José, porque ele tinha predileção do seu pai. Aí ele teve um sonho, e quando ele conta esse sonho por causa da sua maturidade, os seus irmãos o odeiam ainda mais. Para a gente sentir isso na pele, entender no contexto, nós trouxemos por inteligência artificial hoje para a igreja o José jovem, o José menino, e vamos ver qual é a perspectiva dele sobre o que ele estava vivendo com a família. Veja só aqui no telão. Shalom, eu sou José. E hoje foi um dos dias mais malucos da minha vida. Eu sonhei com feixes de trigo e com astros do céu. Sei que são sonhos do Eterno, porque Ele sempre nos dá sonho para a terra. E nos dá sonhos que só podem vir do céu. Só que, ao contar com meus irmãos, eles ficaram com ódio. E eu não sei o porquê. Não tenho culpa de sonhar. Dá para ver eles aqui atrás de mim, aqui com um cara de raiva. E meu próprio pai, duvidou de mim também. Mas sei que Deus vai concretizar os sonhos dele na minha vida. Quer saber como vai acabar essa história? Fique atento à pregação de hoje. E a paz do Senhor para vocês aí no São José dos Campos. Shalom. Tem gente dando aleluia. Shalom. Quer saber como acaba a história desse sonho? Abra comigo em Gênesis capítulo 45 para a segunda parte da leitura da palavra. Gênesis 45. A partir do versículo 4, eu falei sobre o momento que ele teve o sonho e quando ele contou o sonho. Vamos pular para a parte final? Vamos ver como é que foi a manifestação desse sonho. O que acontece no final dessa história? Novamente, nós vamos pegar nossa máquina do tempo e voar alguns anos. Agora nós temos um José, que é governador sobre todo o Egito e recebe os seus familiares. Vamos ver como é a reação de um homem que passou por uma moenda para poder ganhar maturidade. Veja só o José governador. Shalom, eu sou José, agora governador do Egito. Assim terminou a história de um simples rapaz sonhador com uma túnica colorida. A vida me ensinou muitas coisas e principalmente a entender que os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Quero compartilhar com vocês o momento que encontrei com os meus irmãos que me venderam. Acompanhe minhas palavras na sua Bíblia, lá em Gênesis 45, versículo 4 a 7. Cheguem mais perto, eu disse aos meus irmãos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem recriminem
aprendido para cá. Pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Igreja, se vocês amam a palavra de Deus, digam bem alto: eu amo a Bíblia. A paz do Senhor. E obrigado por me convidar a participar do culto, pastor André. De nada, José. Vocês viram a diferença não só na feição, mas na maturidade das palavras? Eu tenho um menino José vislumbrado, com uma túnica colorida, feliz porque é o predileto do seu pai. Depois você vê um homem mais compenetrado, certo de suas palavras, entendedor do processo que ele viveu. Eu quero ministrar para vocês hoje sobre assassinos de sonhos. Existem situações e coisas que nós passamos que querem matar os nossos sonhos. José teve sonhos que Deus deu para ele. Sonhos com coisas da terra e sonho com coisas do céu. Ele sonhou com feixes de trigo, que é o que a gente planta e colhe, mas ele também sonhou com sol, luas e estrelas, que são coisas apenas do céu. Eu falei isso no domingo e quero reiterar aqui. Deus tem sonhos para você. E os sonhos de Deus também envolvem questões da terra. Mas mais do que te dar sonhos da terra, Deus tem para a igreja sonhos que só podem vir do céu. Se você é um crente, sonhe com um bom carro, boa vida, bom vestido, boa roupa. Mas melhor do que ter uma casa boa é ter salvação dentro de casa. Melhor do que ter dinheiro na conta bancária é a gente aglomerar e acumular tesouros no céu. Não é errado eu sonhar com coisas da terra, mas está na hora da gente pensar também em coisas eternais e sonhos que só podem vir do céu. Mas você entende que a nossa vida, por padrão, ela tem como padrão matar sonhos. A vida não é feita para realizar os teus sonhos, mas para acabar com eles. Então eu tenho que aprender a matar aquilo que quer matar o meu sonho. Eu preciso aprender a neutralizar as situações, coisas, comportamentos e pessoas que querem acabar comigo, porque na verdade o nosso problema não é falta de sonho. O meu problema não é falta de sonho, eu tenho muito sonho, falta tempo. Para mim falta tempo, falta mão, falta às vezes recurso para eu poder realizar todos os sonhos que Deus tem na minha vida. Então a história de José, logo nos primeiros versículos, a Bíblia cita quem ele é, fala sobre a sua idade, chama-o de jovem, diz o que ele fazia, mas falava, ele tinha sonhos. Existem 2 tipos de sonhos. Existem os sonhos pessoais. Esse é um desejo meu. Mas existem os sonhos propositais. Os que Deus te deu com um propósito. Sonhos pessoais são coisas que eu quero para mim, para eu gozar do que Ele pode me oferecer. Geralmente os sonhos propositais, de propósito, você faz parte, Deus realiza através de você, mas não tem você como destinatário da bênção. Então nós temos que aprender que geralmente sonhos pessoais e sonhos propositais são conflitantes. E é ruim quando um sonho pessoal vai de encontro, é contrário a um sonho proposital, porque geralmente o sonho errado mata o sonho certo. A gente tem a tendência de querer realizar um desejo próprio, ao invés de abrir mão de um projeto nosso para abraçar um projeto de Deus. Então, sonhos pessoais matam sonhos propositais. Nós, para vivermos os propósitos de Deus, precisamos matar às vezes um sonho próprio, um sonho pessoal, um desejo que a gente quer de perto. Temos que aprender a matar as coisas que matam os sonhos de Deus para a nossa
vida. E o mais maluco de tudo isso, pastor Cleiton, é que Deus não arranca de mim o desejo. Eu tenho que sacrificar o Isaac, porque se ele arrancasse de mim o desejo daquele sonho, é muito fácil. Não vai requerer sacrifício eu matar alguma coisa que para mim não vale nada. Deus não arranca de mim o desejo. Ele fala: André, sacrifica o teu Isaac, porque precisa ter sacrifício para você viver os sonhos que eu tenho para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, para de brigar com Deus para viver um sonho inferior. Para de reclamar para Deus para viver um plano inferior. Os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os seus, são maiores do que os meus. Eu tenho que entender isso, porque Deus não me cria para que Ele venha realizar o meu sonho. Eu não sei se você sabe disso. Você que é a criatura, Deus te criou porque Ele tinha um propósito, e você foi criado para realizar um sonho proposital que Deus tem designado para a tua vida. Então, a questão no fim das contas, pastores, é: o quanto é que eu confio nos projetos de Deus? O quanto eu confio no chamado que Deus tem para a minha vida? E aí a gente tem que endereçar algumas coisas, porque às vezes alguns vão dizer que pastor, o meu problema não é nem eu executar o sonho de Deus, é eu saber diferenciar. Como é que eu vou discernir o que é sonho meu e o que é sonho de Deus? O que é um sonho pessoal e o que é um sonho proposital, um sonho com propósito? Veja, sonhos com propósitos vêm de Deus, e esses sonhos são necessários para você chegar no destino que Ele tem preparado. Mas o X da questão é a gente entender quem foi que depositou esse sonho no nosso coração. Quem é o destinatário desse sonho? Qual é a origem? Quem é a origem desse sonho? Porque existem muitos sonhos que nós vivemos que não foram depositados nem por nós, foram para os nossos pais. Quantas pessoas aqui não desempenharam, não viveram, não se formaram, não num sonho pessoal, mas num sonho parental, paternal, maternal? Era a minha mãe que queria que eu fosse advogado, era o meu pai que queria que eu fosse administrador. Na verdade eu queria ser músico, na verdade eu queria ser pastor. É natural nós sermos impulsionados por sonhos que outras pessoas depositam na nossa vida. Então, o meu questionamento para você nessa noite, para você entender, é: quem foi que depositou, que colocou em você a ideia que você tanto persegue como chamado de vida? No capítulo 37 que foi lido, mostra que José teve um sonho, e foi um sonho com um propósito, porque tinha Deus como origem. No capítulo 37, José tem sonho, onde ele tinha um feixe de trigo, e todos os seus irmãos também tinham um. Só que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante dele. Ele teve um segundo sonho, onde ele viu sol, lua e 11 estrelas, o mesmo número de irmãos que ele tinha, a mesma quantidade dos seus irmãos, que estavam orbitando, estavam indo ao redor, e ele estava exatamente no centro. No 37 ele vê, e no 45 ele vive. No 37 ele tem um sonho, no 45 ele tem a manifestação do sonho. Só assim como eu falei no domingo, eu volto a falar que entre o capítulo 37, quando ele sonha, e o 45, onde ele se manifesta, tem o 38, tem o 39, tem o 40, tem o 41, tem o 42, tem o 43, tem o 44, tem o 45, e às vezes o erro nosso como ouvinte ou como pregador é a gente querer abreviar os tempos até da Bíblia, porque eu prego essa mensagem em 30 minutos e você acha que Deus tem 30 minutos para cumprir o teu sonho. Esses 30 minutos foram mais de 20 anos. Então, o processo leva tempo, não porque Deus demora, já está pronto. Deixa eu repetir isso. Deus inicia um projeto do seu fim. Primeiro ele termina algo para depois começar. Então, se Deus já começou algo na tua vida, é porque já está pronto. E pastor, por que isso não se manifestou? Porque você não está pronto para receber. Como é que Deus vai colocar como governador um menino imaturo? Como é que Deus vai colocar com poder, autoridade, alguém que não tem noção das coisas? Eu falo isso sobre José, mas posso falar isso sobre vários outros. Posso falar isso sobre Davi. Davi se tornou rei sobre todo Israel.
Só que quando ele recebeu a unção de rei, ele recebeu 3 unções. A primeira unção, ele era um pastor de ovelhas. Pastor, depois de ser ungido, ele foi para o palácio? Não, demorou muito tempo. E outras 2 unções foram derramadas sobre a sua cabeça. Por quê? Porque uma coisa é cuidar de bicho, outra coisa é cuidar de gente. Bicho obedece, gente não. Bicho ouve, gente não. Bicho recebe ordem e vai na ordem, gente não. Porque você imagina, se ele administra mal o cuidado dos animais, uma ovelha morre. Mas se ele é rei e faz uma decisão errada, mães ficam sem filhos, esposas ficam viúvas, filhos ficam órfãos por causa de um erro. Eu não posso colocar alguém imaturo com muito poder, porque ele não está preparado. Então, o 38, o 39, o 40, o 41, o 42, o 43, o 44, o 45, não é para Deus preparar a bênção ou o projeto já está pronto. Ele precisa trabalhar na tua maturidade. A pior coisa é gente que tem oportunidade, mas não tem preparo. É gente que tem oportunidade, mas não tem habilidade. A habilidade vem de habilitação, é que nem uma carteira de motorista. Para que eu vou te dar a chave de uma carreta se você não sabe engatar a primeira marcha? Você vai matar gente e vai se matar. Então, antes de você querer ter a carreta, você precisa ter a habilitação. Você precisa ter a construção. Você precisa ter a maturidade. Logo, quero falar sobre rápidos 3 assassinos de sonhos que você vai precisar endereçar para viver todos os sonhos de Deus na sua vida. Tem alguém que quer viver os sonhos que Deus tem para você? Anote isso, aluno que está se formando aqui. Primeiro, eu preciso matar a minha imaturidade. A imaturidade é um dos maiores obstáculos para que os sonhos de Deus se realizem na minha vida. José enfrentou na marra a maturidade dele, que é notada e relatada no próprio texto bíblico. Está claro para a gente. Lembra? Gênesis 37, versículo 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, cita já, não era, tinha só 17. Era um adolescente quase jovem pré-adolescente, era alguém em formação, embora naquela época você tinha a percepção de idade muito mais avançada, mas ele tinha apenas 17 anos, porque a Bíblia vai continuar dizendo o seguinte: e ele pastoreava rebanho com seus irmãos, e este jovem, ele cita a idade, mas ele cita também a condição de maturidade, era um menino jovem, e a gente vê que além de citar a idade e a condição de maturidade, ele nos dá um exemplo do seu comportamento imaturo. Porque dizia que ele cuidava de ovelhas com os seus irmãos, mas sempre que ele voltava para casa, ele queimava os irmãos para o pai. Está aqui, não é o que o texto diz? Ele trabalhava com seus irmãos e contava ao pai a má fama deles. X9. Você quer ter um irmão desse? Eu não quero ter um irmão que chega lá e que foi? O pastor André estava cuspindo, porque ele cospe muito pregando. Meu irmão, eu cuspo mesmo. Você que está na terceira fila aqui, vai chegar até você. Eu tenho essa fama do cuspe chegar até a terceira fila, mas não mexe não, que ele vai te curar em nome de Jesus. Pastor Sandro, por que um irmão vai queimar os outros irmãos? Para ganhar status com o pai. Ele queimava os irmãos para conquistar algo que ele já tinha. Esse que é o problema do imaturo. O imaturo desconhece, é ignorante da sua herança. Ele tenta falar mal dos outros, queimar os outros para conquistar algo que ele já tem, porque o próprio texto bíblico, versículo 3 diz: ora, Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho. Ele já tinha o favor do pai, mas mesmo assim, ele se submetia a falar mal e a queimar os seus irmãos para ganhar um favor que ele já havia conquistado. Isso é coisa de gente imatura. É não entender a herança que tem. É não entender o reconhecimento e a identidade que ele já tem. Portanto, meus irmãos, muito nós falamos sobre favor. Mas eu acho que nós temos que endereçar num culto como esse sobre a importância de saber administrar o favor. Porque favor é frágil. Se você for viajar, eu quando venho de Belém do Pará, eu trago um isopor de açaí, eu falo assim, coloca aí o adesivo frágil, porque esse negócio vale mais do que ouro, esse negócio. Precisa chegar lá. Favor é assim. Favor vem com adesivo frágil. Se você não souber tratar bem, usar bem o favor, ele quebra.
Você perde o favor se você for um péssimo mordomo do favor. Aprenda a manusear o favor com cuidado. É por isso que ele pegou um favor que era do pai e transformou em conflito com seus irmãos. Ele tinha predileção, amado pelo pai, e usou dessa condição, que é um benefício, e tornou um malefício. Ele criou contenda. Veja, não é que os irmãos eram ruins, não. É que, além de ser predileto, você tem que ficar falando mal de mim. O papai foi lá e me deu de Natal uma camisa do Corinthians, você ganhou uma do Tricolor, toda colorida, bonita, você quer falar mal de mim? Repreende ele, Jesus, em nome de Jesus. O imaturo está sempre buscando aquilo que o pai já lhe entregou. Meu irmão, você é filho de Deus, não aquilo que você pode fazer, o pai já te ama. Entenda a herança que você tem em Deus. Para de falar mal de igreja A, de B, de irmão, de pastor, de líder. Por quê? Porque se você está fazendo isso é porque você desconhece o favor que você tem. Então a maturidade me faz desconhecer o que eu já conquistei, mas ela também afeta o meu discernimento. Porque ele sonha, e o texto diz assim: ele era odiado pelos irmãos por causa do favor do pai. O pai colocou uma roupa diferente nele, o pai tratava ele diferente, dava comidinha diferente, o pai aliviava o tempo de trabalho dele. Ele era o favorito do pai, o pai deixava isso claro. Então os irmãos já o odiavam por causa do favor do pai. Aí ele tem um sonho, onde ele está no centro, os irmãos fazem assim, ele chega e conta para os irmãos. Aí o texto fala: e os seus irmãos passaram a odiar ainda mais. Ele sentiu então um aumento no ódio. Aí ele teve, William, um segundo sonho. O que ele fez? Ele voltou, pelo amor de Deus, como fala aqui em São José, pelo amor. Ele tem um segundo sonho e ele vai com os irmãos que já odiavam, que quando ouviram o primeiro sonho odiavam ainda mais. Aí ele teve um segundo sonho, ele vai falar para quem, gente? Para os irmãos. Imaturidade é isso. Imaturidade me faz querer abrir minha vida e contar informações que não são da sua necessidade de saber. A imaturidade me faz espalhar notícias sobre a minha vida que as pessoas não precisam saber. Não é porque a notícia é boa para você que é boa para todo mundo. Aprenda a calar a sua boca, ficar quietinho. Aprenda a controlar a sua boca quando você pode entender que tem pessoas que possam criar algum tipo de raiva em você. A imaturidade me faz falar menos e ouvir mais. É por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Então, o que Deus tem que fazer? Esse camarada tem que ser o governador, gente, que vai liberar. Deus vai ter que trabalhar para trazer maturidade nesse rapaz. Porque o menino do capítulo 37 se torna o governador do capítulo 45. Então ele vê no 37 com a sua imaturidade o sonho, mas quando chega no 45 ele vive na maturidade, na autoridade, como um homem, a manifestação. Então o José, foi boa essa ilustração, maravilhosa, não apenas pela feição, pela voz, mas pela forma como ele falava. O José do capítulo 45 não é o mesmo José do capítulo 37. Porque o José do capítulo 45, Bárbara, foi vendido, foi caluniado, foi escravizado, foi preso. E aí a hora que ele encontrou quem vendeu ele falou assim: vocês intentaram para o mal, mas o meu Deus transformou o mal em bênção. Sabe o que é isso? Maturidade, para olhar no olho daqueles que queriam te matar e falar: não foram vocês que queriam me matar, isso aqui era um projeto de Deus para que eu fosse usado para abençoar vocês. Olha que desconexão de um menino que falava mal dos irmãos, para quando rever os irmãos anos depois, ao invés de querer ter revanche, fala: não, fica tranquilo, não se desesperem, tudo isso aqui era a vontade de Deus. Uau, que maturidade! Então, a única razão que eu vejo pela qual ele diz isso é porque Deus de alguma forma teve que endereçar a sua imaturidade através de algo que a gente chama de adversidade. Não existe nada melhor para pegar um menino e tornar ele um homem do que problema. A adversidade tem uma capacidade de me tornar maduro, de me empurrar para ser um homem formado, pensativo, que tenha bom senso como nada mais. Por isso que não tem aquele verbete que falam de um cara que
é muito rico lá na Arábia, acho que atribuem a um rei árabe, né? Que ele fala, hoje eu ando de Ferrari, mas o meu pai andou de camelo, mas os meus filhos vão andar de Mercedes, mas os meus netos vão andar de camelo novamente. Porque tempos fáceis criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam pessoas fortes. E pessoas fortes criam tempos fracos. Como ele cresceu na fragilidade, em tempo bom, recebendo tudo, se tornou um rapaz fraco. Aí Deus falou assim, pega a adversidade. Por quê? Porque eu vou criar um tempo difícil para você se tornar um homem forte. E um homem forte vai pegar um tempo difícil e vai resolver o tempo difícil e torná-lo um tempo fácil. Então a minha pregação aqui não é para esbravejar e pregar para você dar glória a Deus, aleluia, dizer, Deus vai realizar o teu sonho, Deus vai fazer. O que eu vim pregar hoje é, quem é que você precisa se tornar para Deus entregar um sonho na tua mão? Porque não é porque Ele te mostrou que Ele vai entregar, você precisa amadurecer. E a maturidade, além da adversidade, para melhorar, para me tornar mais forte e maduro, eu preciso endereçar até pensamentos, até a forma de eu entender algumas coisas, até dentro da igreja. Uma igreja madura vai entender, porque veja, numa igreja como a nossa, e eu não estou falando que isso é errado, mas nós vivemos em um tempo onde a igreja é muito moralista, e deve ser. A igreja precisa ser moralista, mas eu quero fazer uma comparação entre a imoralidade e a imaturidade. Nós erramos em achar que as únicas coisas que matam sonhos, projetos e ministérios são coisas imorais, porque a nossa igreja é cheia de imoralidade. Então o camarada pode sonegar, pode mentir, o camarada pode ser péssimo pagante, o camarada pode ser fofoqueiro, mas se ele tem um pecado moral, meu Deus, acabou o ministério dele, porque nós entendemos que é a moralidade que acaba com o ministério. Deixa eu falar uma coisa, um sonho de Deus pode ser destruído pela imoralidade, mas um sonho de Deus também pode ser destruído pela imaturidade. Aí você vai achar, pastor, que negócio esdrúxulo, nada a ver. Imoralidade é pecado, mas imaturidade não. Ok, mas veja, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado. Ele cita duas instâncias, existe o peso e existe o pecado. Imoralidade é pecado? Sim. Imaturidade não, mas é um peso. E assassinos de sonhos não são apenas os pecados, são os pesos. Existem pesos na tua vida que estão matando os sonhos de Deus que querem viver na tua vida. Então entende o seguinte, para você alcançar tudo que Deus tem para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, não é apenas o problema com a imoralidade. Você tem que vigiar a imoralidade, mas você tem que trabalhar e endereçar a sua imaturidade. Cresça, seja homem, cresça, seja mulher, cresça e seja maduro. Você precisa amadurecer para levantar no capítulo 45 e abençoar quem tentou te matar no capítulo 37. Você entende isso? Tentaram matar o camarada no 37, quando chega no 45 ele estende a mão e fala, eu vou dar de comer, eu vou dar de beber, venham para cá, porque não foram vocês que me enviaram para cá. Isso aqui é um camarada maduro. Então, está vivendo a adversidade e problema? Deixa essa adversidade te crescer, deixa a adversidade trabalhar em ti, a imaturidade, endereça isso na sua vida, porque vai valer a pena. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Então, matadores de sonhos é a nossa imaturidade, e é algo que nós temos que resolver, é um problema pessoal. A imaturidade não está vinculada a terceiros, é algo que eu tenho que trabalhar. Quer ver um segundo assassino de sonho? Já não é algo em mim, é algo nos outros. Se imaturidade é algo que eu tenho que trabalhar na minha vida, um segundo assassino de sonho é a insegurança. Não de José, dos irmãos dele. Imaturidade é em mim, insegurança é nos outros. Assassinos de sonhos são internos, mas também são externos. Eu tenho que trabalhar coisas em mim, e eu tenho que evitar e trabalhar coisas a respeito dos outros.
Gênesis 37, versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quando os irmãos viram que ele era o predileto, os irmãos odiaram ele. Por que os irmãos estão odiando José por algo que nem é culpa dele? Ei, eu recebi o favor do pai, o que eu posso fazer? Você quer que eu rejeite o favor? Você quer que eu jogue fora o favor? Você está me odiando pelo meu sonho? Eu não pedi para sonhar. Foi Deus que me deu o sonho. Mas sonhos expõem a insegurança de quem não tem sonho. José teve sonhos da parte de Deus, sonhos propositais, só que ele começou a compartilhar com pessoas que não tinham sonhos propositais. Então é muito difícil a gente ter sonhos com propósitos e viver com pessoas que não têm o mesmo sonho. E eles acabam atacando o seu sonho por falta de ter um. Eles acabam te antagonizando porque eles acham... Veja, o problema deles não é nem com um sonho, é com a posição que eles têm no teu sonho. Porque se tivesse uma boa posição, se fossem bem colocados no seu sonho, não tinha problema. O problema é, onde é que eu estou? Qual é a minha posição? Qual é o meu destaque no seu sonho? Então, assassinos de sonhos propositais são pessoas que não têm sonhos com propósitos ou não enxergaram os sonhos que têm. Sabe por quê? Porque sonhos propositais, propósitos de Deus, é um trabalho integral. Sonho proposital vai requerer e demandar de mim esforço 100%. Logo, se eu me esforço para um sonho que Deus tem para a minha vida, eu não tenho tempo de falar e atacar os sonhos dos outros. Então, se tem alguém atacando o teu sonho, se tem alguém jogando pedra no teu sonho, quer dizer que eles estão com muito tempo. E se estão com muito tempo, ou não tem um sonho com propósito, ou não entenderam o sonho que tem. Porque se tem sonho com propósito, está trabalhando no sonho, está acordando pensando no sonho, está crescendo o sonho, está edificando no sonho, está se conectando com pessoas que sonham igual ele para crescer esse sonho. Você tem um sonho de Deus? Olha para o teu sonho e começa a trabalhar nele. Porque jogar pedra no sonho dos outros não vai fazer realizar o teu sonho. Vai matar o sonho dele e perder o teu tempo. Não perca o teu tempo olhando para o que Deus tem para os outros. Deus tem um sonho de propósitos para a vida de cada um de nós. Aleluia! Estou pregando coisa... Isso aqui é mocotó, não é danoninho de igreja não. Glória a Deus. Então, pastor, me deu uma aplicação, e aqui a gente não fala só do conceito, a gente aplica. Eu convivo com pessoas que sentem insegurança, e às vezes são pessoas próximas de mim, são pessoas íntimas, são pessoas do meu convívio, do meu trabalho, da minha igreja, com o meu sobrenome. Pastor, o que eu preciso fazer quando eu convivo com pessoas que têm insegurança sobre os meus sonhos? Primeiro, entenda o seguinte: a insegurança é deles, a responsabilidade sua é com o seu sonho, e não com a insegurança deles. A responsabilidade sua é com o seu propósito e não com o que os outros pensam. Então, eu tenho que ter cuidado no trato para não destruir o favor de Deus, mas também para não aprisionar o favor de Deus na minha vida por causa do pensamento e por causa da opinião dos outros. Porque para pensar, não vai terminar bem para eles se eles me sabotarem e me impedirem de chegar no local onde Deus me deu o sonho. Eles que vão se beneficiar quando Deus realizar e manifestar um sonho na minha vida, entendeu isso? Porque se José não atingisse o sonho que ele teve, os seus irmãos iam morrer de fome. Então, sem perceber, pessoas jogam pedras, tentam impedir o seu sonho, sem eles entenderem que eles precisarão de você no futuro. Estão jogando pedra aqui, mas é você que vai dar de alimentar para eles lá na frente. Se eles soubessem o que Deus queria fazer na sua vida, ao invés de jogar pedra, iam pegar tu pela mão e falar: deixa eu te ajudar, deixa eu caminhar contigo, porque Deus vai te usar. Aleluia. Muitas pessoas mal sabem que, veja, não tem como você ser o que eles querem que você seja e o que você precisa que ele seja ao mesmo tempo. Tem pessoas que vão olhar para mim e querem que eu seja de um jeito, mas eles não precisam de mim da forma como eles querem. É da forma como eles precisam, e não dá para ser a mesma coisa. Eu não posso ser o que você quer e o que você precisa ao mesmo tempo. E se eu me torno maduro,
eu vou permitir que você me calunie, entendendo que lá na frente eu vou te alimentar. Eu vou saber resistir, ficar calado e levar pancada, para entender que o projeto de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com você. Mal você sabe, você está me atacando pedras agora, mas lá na frente eu vou te dar prato de comida, lá na frente eu vou te dar de beber, lá na frente eu vou te alimentar. Assim, com os poços de Jacó, ele pega e começam a entulhar os poços do seu pai, e ele começa a retirar. Aí depois que eles tomam os poços, ele fala, vamos cavar novos poços. E aí o rei da região fala, nós queremos fazer paz contigo, porque tudo que você cava, tudo dá certo. Aí o que acontece? Ele fala, vem para cá, tem uma mesa. Ele serve uma mesa, tem de comer e de beber, porque um dia as pessoas que queriam entulhar os teus poços vão ter que beber da tua água. Mas eles não entendem muitas vezes isso. Então você tem que amadurecer o bastante para conviver com raiva e ódio de hoje, para que eles não morram de fome amanhã. Se José ficasse preso pela insegurança deles, ele não estaria livre para garantir a vida dos mesmos. Aleluia. A insegurança deles não é um problema seu. O seu problema é o seu propósito. E se você não agir no seu propósito, eles vão morrer de fome porque você não chegou lá. Eles precisam, mesmo não querendo, mesmo não sabendo, eles precisam que você se torne um homem que Deus colocou no teu sonho. Não desista do teu sonho, porque alguém próximo, alguém amado está atirando pedras. Essas pessoas vão precisar que você se torne tudo aquilo que Deus revelou no sonho. Porque afinal o sonho de José não é só sobre José. Embora na revelação, na visão dele, ele estava no centro, olha o que ele teve que passar para chegar até lá. E quando ele chega no local do sonho, ele está ali para servir os outros, como uma solução para aqueles que não têm o que comer, o que beber. Sonhos de propósitos ou sonhos propositais de Deus não tem a ver com você, passa por você, mas Deus quer endereçar a outras pessoas. E às vezes Ele quer endereçar quem lá atrás jogou pedra no teu sonho. Meu Deus do céu. Porque o que mantém tudo funcionando pode ser até a peça do centro, mas todos que estão ao redor serão servidos por Ele. Então não é sobre quem você se torna, é sobre quem você salva. Aleluia. Não mata o teu sonho por causa de pedradas. Não mata o teu sonho por causa de levantes. Essas pessoas que se levantam vão precisar de você, governador. O que mata o meu sonho? A minha imaturidade. O que mata o meu sonho? Não a minha, mas a forma que os outros ficam inseguros, a insegurança dos outros. E o terceiro, o que pode matar meu sonho, para mim esse é o mais difícil de todos, porque imaturidade é comigo, insegurança é com os outros, mas o terceiro, inatividade, é com Deus. Os músicos podem subir aqui para tocar, eu já vou terminar para a gente fazer aqui a nossa parte. A imaturidade será endereçada pela adversidade. A insegurança será trabalhada dentro da maturidade, entendendo que o meu sonho vai resolver o problema. Eles estão tacando pedra hoje, mas amanhã vão beber da água. Então vou ter que aprender a lidar com o ódio hoje para depois alimentá-los. Isso aqui é natural. Todo mundo vai viver isso em alguma área da sua vida. Mas o terceiro é o mais difícil. E quando é que eu estou no poço? E aí quando vejo uma luz, eu vejo uma mão, jogo uma corda para me tirar, pronto. Os meus irmãos colocaram a mão na consciência e falaram, não vamos jogar José aqui. Mas quando eu levanto, eles me venderam como escravo. Então eu saio de um menino livre no poço para ser um menino preso como escravo. Eu achando que ela era livramento de Deus, eu estava indo para uma situação pior. Aí eu começo a trabalhar numa casa onde eu vou, tudo prospera. Deus está comigo, até a minha patroa começar a dar em cima de mim, caluniar, arrancar minha roupa, e eu vou parar na prisão por causa de uma calúnia. Onde é que está Deus nisso? E eu fico lá, e aí eu vejo que eles sonham. Opa, Deus está colocando na prisão pessoas que sonham, porque se você tem um sonho, Deus vai colocar do outro lado pessoas que sonham também. E aí ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, e ele fala assim para o copeiro, lembra-te de mim. Quando você chegar diante do rei, eu estou aqui inocente, eu não fiz nada, lembra-te de mim. A mesma frase que o ladrão da cruz falou para Jesus no centro, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. José falou isso para o copeiro, demorou quanto tempo? 2 anos.
O ladrão da cruz falou para Jesus, demorou quanto? Nem 2 anos, nem 2 dias, nem 2 horas. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O problema é que você está querendo ser lembrado pela pessoa errada. Deus não vai demorar 2 anos. Deus está lembrando hoje da tua luta, hoje da tua guerra. Só que ele ficou 2 anos até Faraó sonhar. Olha que bonito, quem sonha, os sonhos acompanham. Porque foi realizando e interpretando e realizando o sonho de Faraó, que o sonho de José foi concretizado. Deus vai colocar do teu lado pessoas que sonham. E o que eles sonham vai realizar o teu sonho. E o teu sonho, o teu trabalho, vai realizar o sonho deles. Talvez você não saiba disso, mas eu estou aqui como pastor e eu tenho sonhos para essa igreja. Sabe o que eu sonho para essa igreja? Cura, libertação, prosperidade, salvação, batismo com o Espírito Santo. Aí você entrou na igreja com um sonho. Qual o sonho? Deus, cura a minha família, liberta a minha família, prospera a vida. O teu sonho é realizado dentro do meu sonho. Quando Deus exerce o teu sonho, Ele está exercendo também o meu sonho. Porque Faraó sonhou 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. Aí José chegou e falou, ele sonhou com vacas magras, espigas, magras e gordas. Ele realizou, ele interpretou, mas ele não parou na interpretação. Ele além de interpretar o sonho, ele apresentou uma solução. Construa cidades de celeiros. Esse é o tipo de espírito trabalhador e excelente que os crentes da igreja precisam ter. Você está trabalhando lá no seu trabalho, quando o patrão pergunta alguma coisa, não responde só o que ele pergunta não, traz a solução completa. Sabe aquela história do camarada que trabalhava? Ele falou assim, vai lá na feira, vê se tem banana. Aí o cara foi, quando ele voltou, e aí, tem? Tem. Quanto é que tá? Não sei, não perguntei, o senhor perguntou só se tinha. Então volta lá e pergunta se quanto custa. Voltou lá, tem banana? Tem. Quanto custa? X. Ele falou, custa X. Mas que banana é? Nanica, prata? Não perguntei, o senhor só perguntou o preço. Então volta lá. 3ª vez para o cara trazer informação. Quando ele chegou, não, só tem a nanica. Eu gosto da prata. Tem alguma outra fruta? Não sei. Vou voltar e vou perguntar. Que isso? O bom trabalhador, o trabalhador José, é aquele que vai para a feira. Tem banana? Não, só tem a nanica. Ih, ele não gosta da prata. O que mais você tem? Ah, eu tenho jaca, eu tenho melancia, eu tenho goiaba, eu tenho pera, eu tenho maçã. Qual é o preço de cada uma delas? É isso, é isso, é isso. Faz o seguinte, me dá uma de cada, você me conhece. Bota o meu nome aí, está aqui o meu celular. Eu vou levar para o meu chefe, para o meu patrão, ele vai provar. Se ele quiser, eu volto aqui e eu pego mais. Aí quando ele chega, tinha banana? Não tinha do seu gosto, mas eu trouxe maçã, eu trouxe pera, eu trouxe abacate, eu trouxe jaca. Esse é o bom trabalhador, porque José foi chamado para interpretar sonho. Mas ele não interpretou apenas sonho, ele deu um business plan. Ele trouxe a solução. Irmão, entenda isso. Se você é chamado para interpretar sonho, interpreta, você não faz nada além da sua obrigação. Mas quem é chamado para fazer algo e vai além, recebe também algo além. Quem faz mais do que foi pedido para fazer, recebe mais do que foi pedido para receber. Então, no seu trabalho tem um espírito excelente de José. Porque às vezes as pessoas parecem que trabalham contra o patrão. Não, eu vou matar mais um horário aqui, eu vou tirar isso aqui, porque cara miserável, está andando de carro importado, eu estou com uma dificuldade. Meu irmão, o sonho dele é ter carro importado, o teu é ter salário. Trabalha bem para ele comprar mais 2, porque se ele comprar 2 é porque está entrando muito dinheiro, vai subir o teu salário, você vai ganhar um bônus. Enquanto você trabalha para realizar o sonho de alguém, Deus vai trabalhar para que o seu sonho seja realizado. Ele trabalhou para construir a cidade de celeiro e administrar o projeto para Faraó. O Faraó falou assim, gostei, tu vai ser governador. O texto fala que ele era o vice-faraó. Nunca na história, nem no History Channel a gente vê um vice-faraó. Porque sonhos de Deus criam coisas que antes não existiam. O sonho que Deus tem para a tua vida vai criar algo que ainda não existiu. Mas leva tempo. Ele viu no capítulo 37, mas viveu no capítulo 45. Por quê? Porque Deus precisava trabalhar a sua imaturidade. Deus precisava o blindar da insegurança dos outros. E Deus queria testar numa aparente inatividade que ele tem. Vou ficar calado para ver como é que meu servo se comporta. Sonhos de Deus são para todos. Cada um de nós tem. Se você está atacando o sonho de outros, é porque você ainda não percebeu qual é o sonho que Deus tem para a tua vida. Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Sobe aqui, louvor.
são pensamentos de bem, de paz e não de mal, para vos dar o fim. Então, quando Deus pensa, Ele já sabe o fim. É diferente dos nossos sonhos próprios e pessoais, porque a gente sonha, eu quero um carrão. O que tu quer, pastor? Uma Ferrari. Alguém quer uma Ferrari? Eu quero. Alguém mais quer uma Ferrari aí? Quanto é que custa o IPVA de uma Ferrari? Por ano você vai gastar de IPVA 120 mil reais. Misericórdia. Esse que é o problema. A gente sonha, mas a gente não sabe as consequências de receber o sonho. Rapaz, a consequência de você receber uma Ferrari, você fala assim, não pode vender, tu vai ficar falido. Por quê? 17 mil reais, só um disco de freio daquele carro. Miserável. Nós, quando sonhamos, não calculamos a consequência. Mas Deus fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Se Deus pensa é porque o fim já está pronto. Se Deus te dá o sonho é porque Ele já sabe como vai terminar. Se for necessário, mate o teu sonho pessoal para abraçar o sonho proposital que Deus tem. Tem um corinho que fala, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. A gente tem essa para cantar? Talvez é essa que vocês já estavam projetando. Eu quero cantar com toda a igreja. Eu vou pedir que você fique de pé, toda a igreja nesse momento. Eu já vou passar para a gente finalizar aqui a nossa momento. Mas antes da gente finalizar esse momento que vai ter aqui de formatura, nós vamos louvar. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus, porque eles de fato são. Tem alguém que veio aqui essa noite, que ouviu essa ministração e está passando por essa moenda, por essa dificuldade? Fala assim, pastor, eu não vou aguentar chegar do outro lado não, vai ser difícil demais para mim. Se Deus estiver contigo, Ele vai te dar forças, mas Ele precisa estar contigo. Talvez você entrou aqui e você não tem a presença do Espírito Santo. Você não aceitou a Jesus e Ele quer te guiar durante todo esse processo. Ele quer te dar sonhos, Ele quer endereçar as tuas maturidades com adversidade sem você morrer. Você não vai morrer não, Ele está contigo. Pode passar por calabouço, pode passar por prisão, Ele está contigo. Ele está te amadurecendo. Ele vai te proteger da insegurança dos outros que querem matar o teu sonho, porque falta neles clareza do deles. Ele quer te dar sabedoria para aguentar o tempo de silêncio dele. Ele vai ficar calado para trabalhar em você essas duas coisas. Mas você precisa ter Ele para não se sentir desamparado. Tem alguém aqui nesta noite que entrou e nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus? E hoje você recebeu a revelação dessa palavra e quer tomar essa decisão pela primeira vez. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, e segundo convite, se tem alguém que quer se reconciliar com Ele, voltar à comunhão do corpo de Cristo, o Ministério de Louvor vai começar a cantar aqui. E eu vou ficar aqui na frente chamando você. Se você quer aceitar Jesus, se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem aqui.